Boa tarde, pessoal. Professora Regiane Félix, novamente aqui, falando um pouquinho de geografia com vocês. Vou compartilhar com vocês o conteúdo da aula de hoje, que é destinado ao 7º ano. E a gente está trabalhando o processo de urbanização no Brasil, e eu escolhi falar para vocês, nesse momento, sobre o processo de favelização das cidades, beleza? Então, não tem como a gente falar do processo de urbanização de uma cidade sem citar essas periferias, esses lugares que não têm tanta infraestrutura que deveria ter. Então, vamos lá. Segundo o dicionário da língua portuguesa, o significado da palavra favela quer dizer conjunto de casebres desprovidos de recursos higiênicos. Só que hoje a gente tem a noção de que favela não se resume a isso, né? Mas buscando lá atrás, essa definição aí foi feita em 2001 por esse autor, e nessa época eles tinham essa visão, os dicionários se referiam dessa forma. Só que hoje a gente percebe que favela não significa isso. E outra coisa, normalmente não se utiliza nem mais o nome favela, se utiliza comunidade, porque entendem que a questão de falar favela generaliza, vincula ao tráfico e acaba menosprezando quem ali mora, transita, enfim. Então, esse termo hoje já não é mais utilizado por não ser propriamente o correto, né? Mas, de fato, existe sim a parte da comunidade, da favela, que é um conjunto de casebres, mas uma favela não é resumida somente a isso. Numa favela, numa comunidade, você consegue ter também casas muito bem estruturadas, amplas, bem informadas, bem seguras, com os critérios de segurança. Então, nem sempre está associada à falta de higiene. Isso aí foi uma visão muito equivocada que teve no passado. E com o passar do tempo, a gente vai vendo que favela não significa somente isso. Não significa somente violência, não significa somente pessoa ignorante, não significa somente pobreza, miséria, sujeira, esgoto a céu aberto. Então, é por isso que é importante a gente falar um pouco desse processo. Então, de onde que vem a origem da palavra favela? Fui buscar também essa questão para vocês, porque a gente fala muitos termos, muitas palavras, mas a gente não sabe de onde que vem, né? Então, a origem dessa palavra veio de uma planta, que é essa que vocês estão vendo, que é uma planta típica da Caatinga, que era existente no Arraial de Canudos. Durante a Guerra de Canudos, os soldados, eles se refugiaram, eles ficaram nesse lugar e acabaram se instalando definitivamente, porque eles estavam sem condições financeiras, eles estavam sem condições de sair dali, porque era uma guerra. Então, eles foram construindo no entorno daquela região, eles foram residindo, eles foram criando as suas casas, né? Então, esse local começou a ser chamado como favela por causa desse morro da favela e que foi utilizado lá em 1897, bem há muitos anos atrás. Então, eles utilizaram essa palavra para definir porque a região era tomada por essa planta chamada favela, tá? Então, aí a gente tem a definição, a palavra favela, que consagrou as habitações de periferia do Rio de Janeiro, e depois de todo o Brasil, tem sua origem numa planta de caatinga existente no Arraial de Canudos. A origem do termo se encontra no episódio histórico conhecido como essa Guerra de Canudos. Essa cidade foi construída junto a alguns morros, entre eles o Morro da Favela, e assim foi batizada em virtude dessa planta.
tá? Que encobria toda a região. Alguns soldados que foram para a guerra, regressaram para o Rio de Janeiro em 1997, deixaram de receber o fogo. O que é fogo? Dinheiro, provento. Falando-se em constituições provisórias erguidas sobre esse morro, que foi o Morro da Providência. É um morro que existe no Rio de Janeiro, bem na região central, e foram lá que eles se instalaram. O local passou então a ser designado popularmente como Morro da Favela, em referência à favela original. O nome favela ficou associado às habitações improvisadas, sem infraestrutura e que ocupavam os morros. Antigamente, realmente, pessoal, era assim: esgoto a céu aberto, casas de madeira, de palafitas, casas bem precárias. Só que, com o passar do tempo, a dignidade chegou também para essas famílias, para essas pessoas. Então, tem uma outra versão também para a origem do significado de favela, que teria sido o declínio do mercado negreiro, ou seja, os ex-escravos e as outras parcelas da população que acabaram se fixando em fundos de vale e em postos de morro, que por estarem dentro da cidade ficavam mais próximos do mercado de trabalho. Ou seja, ele poderia morar num lugar distante, com segurança, com infraestrutura, mas ele ia levar 3 horas para chegar ao trabalho dele. Então, ele percebe que ali próximo tem um fundo de vale, tem uma encosta, que dá para ele fazer um barraquinho para ele, ele vai lá e constrói, e ele chega em 20 minutos no trabalho. Então, ele ganha tempo, ele ganha dinheiro, então ele prefere fazer dessa forma. Então, segundo o Campos, 2005, as favelas foram se formando a partir das possibilidades, das necessidades que as pessoas tinham. Tipo, trabalho, então eu tenho que morar perto do meu trabalho. Não importa se eu vou ter violência, não importa se não vou ter uma quantidade de infraestrutura necessária para o meu bem-estar. Eu só preciso ganhar tempo para poder chegar no meu trabalho e depois na minha casa. Mas o que impulsionava o surgimento dessas favelas? Normalmente a gente cita o êxodo rural e até as migrações, né? As pessoas buscando outras oportunidades. Então, é que como teve a fase de mecanização da agricultura, a falta de incentivo para o homem do campo, problemas climáticos que já estavam acontecendo lá atrás, como secas extremas, geadas, que estavam impedindo essa produtividade. Falta de infraestrutura, que até hoje em alguns lugares tem, que é a escola precária, não tem hospital. Então, isso tudo impulsiona o cidadão que quer trabalhar, que quer ter uma vida melhor, que quer ter uma qualidade de vida melhor, sair do seu lugar de origem e ir para outro. Então, acontece o êxodo. Pode ser um êxodo rural, como é esse caso aqui, ou também um êxodo de saindo de uma região para outra, como aconteceu dos nordestinos saírem do Nordeste em busca da vida farta e enriquecer no Sudeste. Então, dessa forma, através dessa migração, desse êxodo, aconteceu o crescimento das cidades. E as cidades não tiveram tempo suficiente para poder se programar, se planejar para receber essas pessoas. E essas pessoas que estão saindo de um lugar para outro, elas não estão com muito dinheiro, com muitos proventos. Então, elas vão se adaptando nos lugares periféricos, nos lugares onde os aluguéis são mais baratos, onde eles conseguem se manter, onde aquele pouquinho de dinheiro que ele conseguiu guardar, que ele conseguiu arrecadar, vai fazer ele se manter por um determinado tempo até ele conseguir um emprego. Então, a gente tem a imagem aí de uma comunidade, que é uma favela, de uma comunidade, como que eles foram se formando. Foram se formando na encosta. Se eu não me engano, essa é a imagem do Morro da Providência. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza, por causa da estrutura. Então, o crescimento acelerado das cidades, quando não é acompanhado com o devido planejamento, faz surgir inúmeros problemas, entre eles a pulverização. Então, nessa imagem, a gente já consegue ver um em cima do outro, tudo muito pertinho. Mas você já vê uma construção de alvenaria, você já vê uma construção, as casas de 2, 3 andares, você já consegue ver as casas pintadas
Você já tira aquele primeiro conceito lá do dicionário de que era só um lugar onde tinham casebres e faltava saneamento básico. Aí você já começa a perceber que existe qualidade de vida também dentro de uma comunidade, dentro de uma favela. Mas o que é o planejamento? Isso nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Então, só voltando aqui para vocês terem esse comparativo. Gente, não pensem somente que favela é onde o esgoto está a céu aberto, aonde tem somente o tráfico imperando, aonde só tem pessoas burras, aonde só tem pessoas sem cultura. Não. Existem pessoas que escolhem morar nesses lugares justamente porque se sentem bem lá, entendeu? Porque tem qualidade de vida. Porque em algumas comunidades, por exemplo, uma rocinha da vida, que é enorme, tem tudo ali dentro. Então, tem pessoas que escolhem morar nesses lugares. No começo, no princípio do processo de expansão, do processo de urbanização, as pessoas escolhiam por necessidade os lugares mais baratos, onde eles poderiam ter condições de se manter durante um tempo para depois sair. Mas acabavam se acomodando, vendo que era bom e ficavam. Hoje, a gente já tem uma outra visão. Algumas pessoas já escolhem ficar nesses lugares justamente porque tem uma qualidade de vida embutida ali dentro. Tem uma certa segurança, tem tudo em volta, tem comércio, tem tudo ali disponível, tem lazer, tem... A única coisa ruim em si é a violência, né, que ainda é associada, mas nessa imagem a gente consegue desmistificar, desculpa, a questão de que favela só é formada por barraco, só é formada por gente sem cultura. Não. Não estou dizendo que isso não exista mais. Existe sim, em vários pontos do nosso Brasil. Mas não é só feito disso como estava definido naquele primeiro slide, onde definia como um lugar onde você tinha casebre, onde só tinha esgoto e falta de saneamento básico. Então, a gente vai ficar por aqui agora e acompanhem a aula 2, que vai ser bem legal também. Até logo!